Hoje eu comecei a ler a carta de Paulo aos Filipenses e logo no início da carta me chamou muita atenção a característica de Paulo de ser um companheiro de todos aqueles que vivem o Evangelho. Lembrei também de Jesus, que certa vez quando a sua família foi querer falar com ele, meio que buscá-lo à força, e alguém chega para Jesus e diz: olha, a sua família está aí te chamando. E ele diz assim: quem são minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs? E olhando para as pessoas que estavam à sua volta, o Senhor Jesus disse: são aqueles que fazem a vontade do Pai. Aqui Paulo também, nessa carta aos Filipenses, ele se mostra um crente companheiro, alguém companheiro. Ele poderia tomar para si apenas o protagonismo e a centralidade do trabalho. Ele tem vezes até que faz, e nós devemos fazer, tem hora, quando ele diz que sede meus imitadores, mas como eu sou de Cristo. E obviamente ele está dizendo para que os crentes imitem a ele, para que outros também possam ver essas pessoas que vivem como Cristo e queiram viver como Cristo. Pois bem, aqui Paulo, ele já na saudação da carta aos Filipenses, ele vai incluir Timóteo. Paulo e Timóteo, servos do Senhor, e a gente observa já esse companheirismo presente. Depois ele vai dizer que ora pelos crentes de Filipos, melhor dizendo, a cidade é Filipos, e diz aos filipenses que ele fica muito alegre em saber que eles estão pregando o Evangelho, eles estão anunciando, eles estão, o termo correto é participando na proclamação do Evangelho. Veja o aspecto coletivo que Paulo sempre coloca. E eu quero ler o versículo 7, Filipenses capítulo 1, versículo 7, para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. E ele vai dizer: aliás, é justo que eu assim pense de todos vocês, porque eu trago no coração, sejam nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. É muito bacana a gente ver essa postura do apóstolo Paulo. E por que nós encontramos, então, crentes tão egocêntricos, tão individualistas, como quando esse homem que foi chamado diretamente por Jesus Cristo para ser, para ele, para Jesus, um vaso escolhido, ele é companheiro. Irmãos, da mesma forma, sejamos companheiros um dos outros, companheiras na proclamação do Evangelho. Esse termo aqui, quando ele vai dizer, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Nós temos uma graça a compartilhar e uma graça a pregar. No verso 9, ele vai usar um termo que eu grifei aqui, como bom leitor. Ele vai dizer sobre a saudade que ele tem dos irmãos da cidade de Filipe, dos filipenses. Ele vai dizer que ele tem essa saudade por todos eles. Olha o termo que ele vai usar: no profundo afeto de Cristo Jesus. Ele tinha esse afeto, esse carinho pelos irmãos em Cristo Jesus, pelo amor de Cristo. Era um afeto que era gerado por meio da pessoa de Cristo Jesus. Que esse afeto, meus irmãos, de uns para com os outros, como companheiros do Evangelho, de pregação do Evangelho, de vivência do Evangelho, seja uma realidade na nossa vida. Busque isso. Amanhã nós estaremos ali celebrando, desde de manhã, nós estaremos 9 horas da manhã, o café ali com as mães, depois uma programação abençoada. À noite também estaremos juntos, ainda na temática da família, e também homenageando as mães com uma peça teatral, uma esquete. Então caminhe até o santuário e viva o congregar, o companheirismo da vivência, da pregação do Evangelho. Desenvolva esse afeto que vem de Cristo Jesus. Eu quero profetizar um final de semana
como um dia abençoado sobre a sua vida e um dia amanhã de adoração e de comunhão abençoados em nome de Jesus. Amém, amém.